Evangelho de João, capítulo 17, para a leitura do verso 3. Meu propósito nessa manhã é o de falar sobre o significado da vida eterna. E isso porque esse é o tema central de João 17, verso 3. Observe que esse versículo está inserido dentro da oração sacerdotal de Cristo. Então, aqui nós encontramos Cristo se dirigindo ao Pai e os discípulos ouvindo e fazendo o registro desse diálogo santo. E o verso 3, ele requer um tratamento exclusivo, todo especial, porque é um desses versículos que abrem a porta para o entendimento do significado do Evangelho. Então diz assim, João 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem revelado a nós a Sua graça, e por isso não desistimos de nós mesmos. Nós também queremos entoar louvores com todo o nosso ser, porque o Senhor tem nos abençoado, respondendo de modo preciso as nossas orações. Estamos aqui na expectativa do recomeço, do desejo de não sermos mais os mesmos, de um domingo como esse, entrar para a história da nossa vida como um divisor de águas. Uma data para a qual nós possamos olhar e dizer, ali Deus transformou minha vida para sempre. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos incompreensíveis pecados e pelas vezes em que não honramos com as nossas vidas, seja por força do que fazemos, seja por força do que deixamos de fazer. Senhor, perdoa-nos por tudo o que há em nossa vida e que mantém contato com o mundo, com o império das trevas e com a natureza dos nossos pais, a natureza humana que herdamos daquele primeiro casal. Nós suplicamos a Ti que nessa manhã nosso entendimento seja aberto para a compreensão do Evangelho e que a mensagem de Cristo se torne muito especial para as nossas vidas. Se porventura, Senhor, está conectado conosco nessa manhã alguém enfermo, desempregado, humilhado, enfrentando problemas na família. Senhor, se alguém travando conflitos psicológicos sérios, Deus querido, como nós sabemos que para cada problema humano há uma promessa divina, e que Tu és Deus que preside sobre o universo, que criou o cosmos para mantê-lo sujeito à Sua vontade soberana. Nós rogamos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, os que estão sofrendo compreendam que os impossíveis
dos homens são possíveis para ti. Traz refrigério, Senhor. Traz refrigério para os abatidos. E que ao término desse culto de adoração a ti, todos possamos nos sentir revigorados na mente, no coração, no espírito, até mesmo no corpo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, no verso 2, o Senhor Jesus apresenta o propósito de sua vinda. E é muito importante que seja destacado num culto como esse, à luz do Evangelho, qual é o propósito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é possível teólogos, mestres, pastores, usarem ideológica e sociologicamente o Senhor Jesus, apresentando um Cristo diferente desse que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 17. Porque em João, capítulo 17, nós estamos diante do Cristo definido pelo próprio Cristo. Nesse diálogo entre o Pai e o Filho, nós conhecemos quem o Pai é, quem é o Filho, a quem o Pai enviou, e qual é o propósito de Cristo para as nossas vidas. E aqui é dito que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, a fim de exercer autoridade sobre toda a humanidade e conceder a vida eterna aos seres humanos. Portanto, Cristo é apresentado nessa passagem, no verso 2, como o doador da vida eterna. Se eu estou sendo ouvido nessa manhã por alguém que não crê, que está se aproximando da fé cristã pela primeira vez, eu peço que você, por uma questão de honestidade intelectual, pare para considerar as reivindicações de Cristo, as palavras de Cristo, o sonho de Cristo. Porque se é verdade o que esse verso 2 declara, nós estamos diante de um ser humano único, que tem algo a nos dizer que ninguém mais, exceto os que receberam do seu Espírito, tem condição de falar. Que trata de um tema de central importância para a sua e para a minha existência. O tema da vida eterna. E ele é apresentado aqui como o único doador da vida eterna. Então, nós precisamos nos certificar do fato se o Filho de Deus, que há 2000 anos assumiu a forma humana, tem o direito de fazer uma afirmação como essa. E o que isso significa? É quase impossível de, a priori, não considerarmos o tema da vida eterna do ponto de vista espaço-temporal. Quando Cristo fala sobre vida eterna, o que vem à nossa cabeça é vida para sempre.
O conceito, conforme nós vamos ver nessa manhã, está para muito além da perspectiva espaço-temporal. Contudo, se a promessa se resumisse apenas à não cessação da vida humana, a preservação da sua personalidade, do seu ego, daquilo que o distingue do restante da criação, a percepção, veja só, da vida tal como é feita por você, mais do que isso, a autopercepção. Quando se fala em vida eterna, está se falando sobre autopercepção eterna. De você se ver por toda a eternidade. Preservado assim, de voltar ao estado de poeira estelar. Cristo é apresentado, portanto, nessa passagem, do ponto de vista daquele que nos dá a vitória sobre o túmulo. Ele é o doador da vida eterna. Segundo o verso 2, me permita repetir. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Portanto, fica subentendido no verso 2 que ninguém conquista a vida eterna. A vida eterna é dada por Deus. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque não há um movimento que possamos dar na direção de Deus que não tenha sido antecedido pela ação soberana da sua graça. Porque pare para prestar atenção. Se nós precisamos da vida eterna, isso significa que estamos mortos. E um morto não ora. Um morto não tem interesse pelo Evangelho. Um morto não vê excelência em Deus. Por isso que a vida eterna é um dom. Conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, num texto que nos ajuda a entender perfeitamente o ponto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E nós sabemos que a apropriação desta salvação se dá pela fé. Mas como que a fé é formada no espírito humano? O apóstolo Paulo faz declaração no capítulo 2 da carta aos Efésios, que lança luz sobre o que João 17, 2 e 3 declaram. Ele diz assim, no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que esse verso é central? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, estamos diante de um mistério da vida. Que mistério é esse? Eu confesso que, do ponto de vista da minha relação com os seres humanos, com pessoas, inclusive, que eu conheço intimamente, o que mais me causa espanto em relação a elas é o seu desinteresse pela vida eterna. É estarem mais focadas, e aqui, por favor, não interprete de modo moralista o que eu vou dizer, em sexo, poder, dinheiro, fama, visibilidade, do que no sentido da sua existência. E na busca de resposta para uma questão central: como viver uma vida agradável aos olhos do meu Criador? Olha, eu já não entendo, e quando eu digo eu, certamente eu estou falando do ponto de vista do nascido de novo. Eu diria que todo nascido de novo, ele não entende como que uma pessoa pode passar por esse planeta sem se espantar, sem examinar a sua existência. Como que essa pessoa pode ser encontrada mais preocupada com os índices da Bolsa de Valores do que com o sentido da vida? O que faz, portanto, com que um número impressionante de homens e mulheres revele não ter a mínima preocupação com a resposta para essas três perguntas clássicas: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos nesse planeta pessoas que são vistas pelas manhãs, tardes, noites, madrugadas, buscando a face de Deus, procurando extrair da sua revelação o que pode ajudá-las a viver vida mais agradável, mais ajustada ao caráter daquele que criou o homem, que criou a mulher. Nós encontramos, então, pessoas nesse planeta que temem mais pecar contra o amor de Deus do que ser repreendida por Ele. De gente que se angustia quando se pega não correspondendo ao amor santo do Criador.
de homens e mulheres que odeiam o pecado. Não pelo simples fato do pecado causar embaraço às suas vidas, fazer com que percam a reputação, a utilidade pública, mas por verem no pecado uma expressão de ingratidão. Como explicar a existência dessas pessoas que querem falar desse evangelho e fazer com que, por meio das suas vidas, o maior número possível de seres humanos conheçam o caminho que leva aos céus? Como explicar a existência no nosso planeta de seres que estão envolvidos com a causa do direito e da justiça, mas veja só, não mera e simplesmente porque amem a república, ou porque abraçaram uma ideologia política, mas por desejarem glorificar o nome do Criador. Gente que nesse momento anela viver para fazer Deus sorrir. Como explicar esse fato? O verso 2 de João, capítulo 17. Esse diálogo entre o pai e o filho responde essa pergunta. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. No verso 3, nessa oração de Cristo, nessa comunhão do Filho com o Pai, o Senhor Jesus faz uma descrição do significado da vida eterna. O que significa ser objeto dessa manifestação do amor divino? Por que tudo isso é tão importante para o homem? O Pai enviar o seu Filho a fim de redimir homens e mulheres caídos com o propósito de que obtenham a vida eterna. O que significa a vida eterna? Por que a vida eterna só pode ser obtida por meio do Evangelho? E o que isso haverá de representar para as nossas vidas do ponto de vista da nossa relação com o mundo da filosofia, da psicologia, da psicanálise? Disciplinas, campos da investigação do espírito humano que falam sobre felicidade, mas que estão impossibilitados em razão de limitações inerentes a esses mesmos campos de conhecimento, de falar sobre a vida eterna. O verso 3 é o verso das Sagradas Escrituras que mais lança luz sobre o tema da vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Há 5 verdades sobre o tema da vida eterna que emergem desses versos. Parte B do verso 2 e o verso 3. Primeira verdade: é algo que os seres humanos não possuem. Se ele veio para nos conceder a vida eterna, está pressuposto o fato de que a espécie humana carece dela.
o que significa carecer da vida eterna, que é a condição, segundo o Novo Testamento, da espécie humana. Segundo os relatos do Antigo Testamento, tudo começa num ponto da relação dos seres humanos com seu Criador, a partir do qual a comunhão com Deus é rompida e Deus cerra o caminho que conduz à árvore da vida. O homem está privado do acesso àquilo que pode garantir a preservação da sua vida no sentido mais amplo possível. Essa é a grande maldição, a maior de todas, que, segundo as Sagradas Escrituras, Deus lançou sobre a espécie humana. Cada um de nós é concebido privado da vida eterna. O que significa, portanto, que não é inerente a nós. Deixou de ser intuitivo, ainda que esteja inscrito no nosso inconsciente, naquilo que alguns chamam de nosso ego mais profundo, em razão daquilo que nós nos tornamos, por força do nosso egoísmo, nós não conseguimos mais ter acesso a essas respostas centrais às grandes questões da vida. Repito, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Nós não somos, por natureza, felizes. Já nascemos morrendo. Caminhamos inexoravelmente para a morte mediante um processo de envelhecimento do qual você e eu não conseguimos nos evadir. O homem nasce privado da comunhão com Deus. Repito, não é intuitivo para o homem conceber um Deus bondoso, amoroso, amável, digno de ser cultuado. Então, nós estamos privados daquele conjunto de informações que empresta sentido à nossa existência. Estamos privados da comunhão com Deus e, portanto, carentes da vida eterna. É algo, sendo assim, que os seres humanos não possuem. E João, capítulo 17, revela Jesus Cristo como tendo vindo a este mundo para conceder vida aos mortos. Nesse sentido, a igreja não pode jamais cessar de pregar o Evangelho. Porque não há reforma política. Não há justiça social. Não há harmonia entre os seres humanos. Não há avanço tecnológico ou descoberta científica capazes de conduzir o homem na direção da obtenção da vida eterna, que, repito, é apresentada por João, capítulo 17, versos 2 e 3, como um dom de Deus. Em segundo lugar, segunda afirmação que nós podemos, à luz dessa passagem, fazer sobre o tema da vida eterna,
é uma obra da graça soberana de Deus. Ora, se nascemos privados da vida eterna, como explicar o fato de nós estarmos preocupados com o destino da nossa alma, de termos nos arrependido dos nossos pecados, de passarmos, pelo menos em alguma extensão, amar ao próximo com o amor que temos pela nossa própria vida e viver para a glória de Deus? O que faz com que você, por exemplo, esteja sintonizado nessa manhã, numa rede social, por meio da qual um pastor expõe um texto das Sagradas Escrituras. Por que você está aí olhando para o seu aparelho de telefone celular, para a sua televisão, para o seu computador portátil? O que o leva a ter interesse por esses temas? Não há o que o obrigue. Não há. Veja, você não está aí nesse momento por coerção. O que faz com que você veja, portanto, Jesus Cristo como a resposta para as grandes questões da vida, e não apenas isso. O que faz com que você tenha interesse por Jesus Cristo, você veja a excelência em Jesus Cristo, querer imitar Jesus Cristo. Só uma explicação. Você recebeu o dom da vida eterna. Veja, como diz Martinho Lutero, isso cai do céu como a chuva. Você nada faz para enviá-la. É algo que ocorre à sua revelia. É um amor. E sei que vou escandalizar a muitos com o que direi. Segundo a parte final do verso 2, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É um amor antigo, que antecede a criação desse planeta. Em terceiro lugar, podemos afirmar, sem medo de estar errados, que a vida eterna, uma vez obtida, é imperdível. Porque é qualidade inerente ao dom. Uma vez que você tenha recebido o dom da vida eterna, é impossível que você volte ao estado de morte eterna. Faz parte, entenda o que eu vou lhe dizer, faz parte da obtenção do dom a perda progressiva da espécie de livre-arbítrio que temos hoje. Anseio pela chegada do dia em que perderei essa espécie de livre-arbítrio que hoje tenho. Bem diferente da outra espécie de livre-arbítrio que fazia parte da minha vida antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E o que eu tenho para lhe dizer é que, à luz da doutrina da vida eterna, podemos afirmar com absoluta certeza que trata-se de uma bênção que, uma vez recebida, nos conduz na direção da perda completa da espécie de livre-arbítrio que temos hoje. Porque houve um tempo na história da humanidade em que os homens podiam dizer, os nossos pais, posso não pecar. Sou livre para escolher o bem e escolher o mal. Para expressar amor pelo Criador mediante obediência ou por acreditar
que ele não tem interesse na minha felicidade, me insurgir contra a sua autoridade. A partir do momento em que a nossa espécie, enganada pelo reino das trevas, chegou à conclusão que Deus é arbitrário e se insurgiu contra a sua autoridade, duvidando assim da palavra de Deus, fomos todos levados a poder apenas dizer: não posso não pecar. Nisso consiste a perda do livre-arbítrio, que podemos chamar, portanto, veja só, da perda do acesso à árvore da vida. Não ter a vida eterna significa o homem não ser livre para apenas fazer a vontade de Deus. Hoje, o nascido de novo percebe no exercício desse livre-arbítrio o elemento de espontaneidade. Eu diria até mesmo entendo o que eu vou lhe dizer, de uma coerção do amor. Coerção doce, santa, que não subjuga a vontade, mas que a emancipa. E que faz com que o ser humano veja a vida cristã como algo inevitável. Eu não posso ser diferente, em razão daquilo que eu conheci. Contudo, nem por isso eu estou livre de pecar, de ter comportamentos bizarros, de estar envolvido com aquilo que entristece o Espírito Santo. E outro ponto, de cair no erro repetidas vezes, pois não há uma passagem do Novo Testamento que afirme que o nascido de novo não possa cair no mesmo pecado 2, 3, 4, 5 vezes. Contudo, o que é impossível para aquele que obteve a vida eterna é o desejo de retorno à morte eterna. Pelo fato dessa pessoa ter obtido o dom, quando peca, ela chega a perder o sono. E não é porque tenha medo do inferno, porque esse tema já foi resolvido na sua vida. Veja, ela não perde o sono porque olha para Moisés descendo do monte com as tábuas da lei e se apavora. Ela está casada com Cristo, não está casada com a lei. O que perturba o crente, quando ele se comporta de modo infantil, é perder a autoridade para falar de Cristo. É levar pessoas a não confiarem mais nele. Entristecer o que mais o ama e que a ele tem se doado. Permita-me fazer uma confissão pública. É o maior espinho da minha vida. Não tenho medo de Moisés, não tenho medo de Satanás, não tenho medo dos demônios, não tenho medo da opinião pública, não tenho medo do juízo final, não tenho medo da voz da religião. O que me entristece é perceber que, apesar de ter recebido tanta luz, em alguns pontos da minha vida, observar que eu vivo como se nada conhecesse. Mas essa é uma característica daquele que obteve a vida eterna.
não é mais o medo servil do escravo, é a tristeza do filho que não soube devolver ao pai o amor recebido. Contudo, quando atravessarmos o Jordão, quando nos despirmos desse corpo, e louvado seja o nome do Senhor pela bênção da morte. Eu me lembro de John Flavel, num dos seus livros, famoso puritano, dizer que quando foi batizado com o Espírito Santo, ele contemplou a face amável da morte. Porque é a morte que nos liberta dos condicionamentos impostos por esse mundo, das limitações da carne, do que enfermidades, grandes injustiças, os homens, o inferno podem fazer contra as nossas vidas. A partir do momento que nós atravessamos o Jordão, saímos de uma esfera e entramos numa outra. Deixamos o exílio, a fim de vivermos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E o que caracterizará essa vida? A suprema manifestação, santa, doce e bendita, do livre-arbítrio. Porque se Adão só podia dizer, posso não pecar, se hoje a nossa espécie só pode dizer, não posso não pecar, a partir daquele dia em que formos introduzidos nesse novo planeta santo glorioso, na Nova Jerusalém, nós estaremos habilitados a tão somente dizer, não posso pecar. Estaremos livres para sempre para tão somente optarmos por fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, a vida eterna é imperdível. Uma vez recebida, ela habilita o ser humano. Olha, eu vou usar aqui uma linguagem que talvez alguns não entendam. Eu diria o seguinte, a vida eterna enfeitiça o homem. Ela seduz o homem. Muda de tal forma a natureza humana que é inconcebível para aquele que a obteve viver privado da companhia do Pai Celestial revelado por Jesus Cristo. Quarta verdade sobre a doutrina da vida eterna. A vida eterna consiste no conhecimento de Deus Pai e no conhecimento de Deus Filho. Ou no conhecimento do Deus Filho. Diz assim o verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. O que significa, portanto, que os seres humanos nascem privados do vero conhecimento de Deus. Não estou deixando de ser calvinista, porque quem conhece teologia sistemática, quem estudou as institutas de João Calvino, sabe que João Calvino proclama o semen religionis, ou sensus divinitatis. Ele diz, portanto, nas institutas, com base nas escrituras sagradas, especialmente Romanos, capítulo 1, que os seres humanos nascem com a semente da religião, ou com um senso da divindade. Nascem sabendo que o mundo tem um Criador ao qual eles devem prestar contas. Aquilo de que o ser humano está privado, contudo, veja só, deixa eu abrir um parênteses aqui, me permita fazer uma pequena digressão. Veja, o texto não está dizendo que o que a vida eterna garante é o homem crer em Deus.
Você não precisa da bênção da vida eterna para crer em Deus. Você não precisa da bênção da vida eterna para ser teólogo. Você não precisa da bênção da vida eterna para ser presbítero, diácono, pastor. O que a vida eterna habilita o homem a ter é o vero conhecimento de Deus. É conhecer Deus não apenas como Criador, mas como Deus Redentor. É conhecer Deus não apenas como soberano, mas como Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É mais do que crer em Deus, é ver amabilidade em Deus. É se deleitar em Deus. É não ver beleza no cosmos. Se aquilo que é contemplado não serve de veículo para o contato com a realidade última, que é o Criador Santo, que formou a você e a mim. E que é único. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não há espaço aqui para ecumenismo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: duas religiões que ensinam. Concepções do ser de Deus, diametralmente opostas, podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Seria uma contradição. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que só há um Deus verdadeiro. Só há uma vera teologia. E o seu propósito, portanto, ao conceder a vida eterna, é o de habilitar o homem a conhecer o Deus verdadeiro e o amar. Portanto, nessas horas a gente entende a dificuldade dos intérpretes de João, capítulo 17, com o verso 3. Porque alguns autores veem o verso 3 como meio, outros veem o verso 3 como fim. E eu fico com, mais uma vez, você já deve ter me ouvido falar no púlpito dessa igreja, a mesma coisa numa outra ocasião, mais uma vez eu fico com Martin Lloyd Jones, que diz que o verso 3 ensina ambas as coisas. A vida eterna nos conduz ao conhecimento de Deus, mas nós só temos acesso à vida eterna mediante o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, portanto, é meio e é fim. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro. O que significa, portanto, ter os olhos abertos. Meu Deus, o que significa, portanto, você olhar para esse panteão, para esse número incontável de definições da divindade e você conhecer aquele que está, de fato, por trás da criação de Andrômeda e da Via Láctea, da sua e da minha existência, o único Deus verdadeiro. Agora, esse conhecimento não é o conhecimento do teólogo, que observe a quantidade de teólogo perdido nas narrativas do Antigo e do Novo Testamento. Há 3 espécies de conhecimento do ser de Deus e dos seus atributos. As 2 primeiras espécies de conhecimento podem ser compartilhadas pelos homens e pelos demônios. E somente a 3ª espécie de conhecimento é fruto da vida eterna. A primeira espécie de conhecimento do ser de Deus, e aqui agora eu vou plagiar os reformadores, é o que os reformadores chamavam de notícia, que é o contato com a verdade. Ok? O contato com a verdade. Você, portanto, ouvir a pregação referente
a existência do Pai, do Filho, do Espírito Santo e os seus propósitos para a vida humana. Segundo nível de conhecimento é o que os reformadores chamavam de ascensos. É quando aquilo acerca de que você ouviu falar ou leu ganha assentimento intelectual, passa a ser tido por você como verdadeiro. Mas o que chamava a atenção dos reformadores é o fato de que, ao longo da história do cristianismo, número incontável de canalhas revelou impressionante conhecimento teológico. E os espantava também aquele campo do conhecimento teológico chamado demonologia, a doutrina referente aos demônios. Porque a Bíblia os descreve como seres possuidores de absoluta certeza da existência de Deus. Não há espaço no inferno para agnosticismo e ateísmo. Não há ateu no inferno. Não há agnóstico no inferno. A Bíblia descreve os demônios não apenas crendo, mas tremendo. O que significa, portanto, que eles não sabem apenas que Deus existe, mas que Deus é temível. Por isso que os reformadores diziam que o terceiro nível, eles usavam uma palavra latina chamada fidúcia. Aí sim a conversão é tornada real, é consumada. Quando aquilo que a mente compreendeu e passou a ter como verdadeiro é experimentado no coração como fé salvadora. É acompanhado de excelência que faz com que o homem ame aquilo que crê. E é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. A vida eterna consiste em conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. É o homem não domesticar a Deus. É o homem não fazer um ídolo a sua imagem e semelhança. Convertido ao homem. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E em conexão a isso, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que, portanto, o texto está dizendo que, privados da vida eterna, os seres humanos não têm acesso ao conhecimento do Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro ama esses idólatras perversos fazedores de guerra. E no seu desespero, me permita assim falar, de se revelar ao homem, envia Jesus Cristo como o único autorizado a falar em nome do Deus Criador, do Deus verdadeiro. Por isso que Cristo diz, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, a vida eterna consiste no conhecimento do Pai por meio da revelação do Filho. É o reconhecimento de que o Pai enviou o Filho. E como se dá esse conhecimento? Eu já perdi a esperança de convencer racionalmente as pessoas desse fato. Veja, eu não perdi a consciência do dever de apresentar uma mensagem racional. O que eu não tenho esperança é de fazer uma pessoa enxergar
o que ela não consegue ver pelo simples fato de estar cega. Ela não tem a vida eterna. Ela só vai ter o conhecimento de Deus quando for habilitada por Deus a não apenas conhecer as proposições referentes a Deus, mas ver excelência nelas. E, por fim, última afirmação sobre a doutrina da vida eterna. Eu já fiz 4. Algo que os seres humanos não possuem, não nascem com ela. Segundo, obra da graça soberana de Deus. Terceiro, imperdível. Quarto, consiste no conhecimento do Deus Pai, no conhecimento do Deus Filho. E, por fim, a vida eterna é a vida de Deus na alma. É isso. Foi o livro que mais impressionou John Wesley, do Henry Scougal. A vida de Deus na alma. Vida eterna é mais do que vida para sempre. Olha, eu não tenho tempo para descrever isso. Eu confesso a você que eu não sei nem por onde começar. De tão glorioso que é o tema. Porque quando Cristo fala sobre vida eterna, Ele não está falando sobre quantidade, de extensão de vida. Ele está falando de essência. Ele está falando de qualidade. Eu me lembro, no livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, falar contra o comportamento daqueles que aspiram ter uma vida que seja longa, mas não preocupados em que essa vida seja boa. A vida eterna é mais vida não sujeita à morte. É mais do que você poder dizer onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão. É mais do que você poder esfregar 1 Coríntios capítulo 15, na fuça dos demônios. Vida eterna. Talvez seja melhor eu deixar os personagens bíblicos falarem sobre o significado da vida eterna. E quando eu penso em vida eterna, logo me vem essa passagem aqui. Filipenses capítulo 4. Isso é a vida eterna. E se você consegue obter isso na terapia, Cristo é mentiroso. Porque o que ele está dizendo é que só Deus para conceder esse dom. E remeter o homem para essa espécie de vida. O que é a vida eterna? Entre o muito que poderia falar. É tema inexaurível. Eu penso que poderia mencionar Filipenses capítulo 4, verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto
Não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe o que é isso? Quem tem a vida eterna sabe. Permita-me, mais uma vez, usar o apóstolo Paulo para descrever a mente daquele que obteve a vida eterna. Olha como que funciona a cabeça do que conheceu o Pai e o Filho. Romanos 8,31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui está o homem emancipado dos tribunais humanos e dos tribunais do inferno. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você consegue conceber alguém mais feliz do que um ser humano habilitado a fazer essa declaração? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui essa pessoa está reconciliada com o seu passado. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu não conheço testemunho crível de felicidade proferido por um homem, exceto o que nós encontramos nessas passagens das Sagradas Escrituras. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora veja como que opera a vida eterna. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permita-me fazer algumas aplicações práticas da doutrina. Em primeiro lugar, que ela o leve à gratidão por você ter sido objeto desse favor imerecido. Segundo lugar, que ela comunique segurança à sua vida. Aquele que começou a boa obra em você, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1, verso 6. Terceiro lugar, ande humildemente na presença de Deus e dos homens. Você é um tição tirado do inferno. Você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor do Pai. Não há nada que você tenha que não tenha sido recebido. Doado pelas mãos benevolentes desse Deus que o ama, sem que você o mereça. Quarto lugar, quarta aplicação. Submeta a sua vida a um autoexame. Você conhece a Deus? Você conhece Jesus Cristo? Você tem a vida de Deus na alma? E em quinto e último lugar, espere o melhor da vida. Porque a semente eterna da fé, da esperança, do amor, foi semeada em seu coração. O que vem por aí, o que o aguarda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
e jamais penetrou em coração humano. Porque não há como o homem e a mulher saberem o que Deus tem reservado para a vida daqueles que o amam. Conclusão. Cristo não veio apenas para nos dar vida para sempre. Ele veio para nos dar a própria vida. Ele veio para restaurar o sentido da palavra vida. Agora, o que me espanta, e aqui eu concluo, Bíblia fechada, já botei a Bíblia sobre o meu sermão, não vou ver nem mais Bíblia, nem vou consultar o sermão, para não me prolongar. Deixa eu terminar aqui dizendo o que eu acho encantador nessa passagem. Nessa oração, veja só, nessa passagem, João 17, Jesus não está falando prioritariamente com a igreja. É bem verdade que ao proferir essa oração em voz alta, Cristo tensionava encorajar, consolar, edificar a igreja. Mas Cristo jamais usaria o Pai para ensinar teologia para a igreja. Nós estamos aqui diante da igreja abrindo a porta da casa do Pai, espiando pela fresta e vendo o Pai em diálogo com o Filho. E sabe por que essa passagem é verdadeira? Porque não faz o mínimo sentido em Cristo falar em verdade para o Pai. O que nós estamos ouvindo aqui é um diálogo entre o Pai e o Filho, cuja origem é a eternidade. E como estava chegando a hora, o Filho verbaliza para o Pai o que havia sido pactuado antes da criação do tempo e do espaço. Portanto, é absolutamente certo que aqueles que o Pai entregou ao Filho para serem redimidos, que obtenham a vida eterna. Eu concluo dizendo a seguinte coisa: o amor que o Pai e o Filho têm por você é antigo. E jamais cessará. Eu não tenho nada de melhor dentro daquilo que eu conheço das Sagradas Escrituras para anunciar para você. E não conheço verdade mais capaz de enxugar as suas lágrimas e fazê-lo sair dessa tenda de depressão para olhar as estrelas e deixar Deus usá-lo no tempo que lhe resta, do que uma afirmação como essa. Que o Pai, na eternidade, apresentou o seu nome ao Filho, e o Filho assumiu o compromisso de o redimir. Por isso, você hoje é portador da vida eterna. Vamos orar? Pai Santo, não temos como mensurar toda a riqueza da Tua verdade. Eu confesso que, como pregador, estou passando nesta manhã de domingo por uma reconversão. Que desejo de ser um homem melhor, Senhor. E sei que meus irmãos estão experimentando o mesmo. Que o Senhor nos ajude a penetrar nesse mistério das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus.
a fim de que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Que provemos numa extensão muito mais ampla a vida de Deus na alma. E que nas horas, Senhor, em que passarmos por provas, que nossas mentes sejam remetidas para esses fatos imutáveis, eternos, e de tão encantadores que são, que nos levam a nos envergonharmos pelos nossos pecados e desejar viver para fazer o Senhor sorrir. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.